Olá jovens, bem-vindo ao canal PlayBio, eu sou o professor Maurício e hoje a nossa aula é sobre carboidratos, focando principalmente nos carboidratos que vão ser importantes no estudo de biologia. Antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e se a aula for legal, se ela te ajudar, depois compartilha com os amigos, beleza? Vamos começar aqui entendendo então quem são os carboidratos. No estudo de biologia nós temos moléculas inorgânicas e nós temos moléculas orgânicas. As moléculas inorgânicas vão ser principalmente sais minerais e água, que elas já estão aí na natureza, elas fazem parte do ambiente físico da Terra. E as moléculas orgânicas são as moléculas que são construídas pelos seres vivos. Então nós temos todas essas moléculas orgânicas aqui e o carboidrato então vai ser uma molécula orgânica. Os carboidratos podem ser chamados também de glicídios ou açúcares. E eles servem basicamente na biologia para duas coisas, pelo menos no que a gente vai estudar. Eles têm a função ou estrutural. O que é estrutural? Estrutural é quando tu usa o carboidrato como bloquinho para construir coisas. Ou ele vai ter a forma de armazenamento de energia. Eles são encontrados em vários tipos de alimento, como milho, trigo e batata. E eles também são utilizados para construir alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, como por exemplo, pães e massas. Botei aqui uma pirâmide alimentar. A base de toda a pirâmide alimentar recomenda-se que seja atividade física. E depois eu botei uma pirâmide alimentar convencional. Claro, existem vários tipos de dietas, de alimentações, mas enfim, numa pirâmide alimentar convencional, ele vai ser a nossa principal fonte de energia. Sobre a estrutura deles, os carboidratos eles começam a partir da unidade que é o monossacarídeo, que já é um carboidrato. E os monossacarídeos são moléculas bem pequenas com um esqueleto geralmente de 3 a 7 carbonos. São 7 carboidratos que eu quero mostrar para vocês e 3 deles já aparecem aqui nos monossacarídeos. O primeiro deles é a glicose. A glicose nos conteúdos de biologia, ela vai aparecer muito como fonte energética e ela vai ser bastante estudada principalmente nos conteúdos de respiração celular e fotossíntese. E a gente não pode deixar de considerar também a função estrutural da glicose, porque ela vai ser utilizada para construir várias outras moléculas que a gente vai ver mais adiante. O segundo carboidrato que eu quero chamar a atenção aqui é a ribose. Olha só. O material genético ele é construído a partir de unidades chamadas de nucleotídeo. E o nucleotídeo ele é dividido em 3 partes. O grupo fosfato, que para nós não interessa aqui nesse momento, a base nitrogenada e a pentose. A pentose ela é um açúcar, tá? Se a pentose for uma ribose, se trata de um nucleotídeo de RNA. E o detalhe está no seguinte, nesse carbono 2 aqui, a gente tem um grupamento OH. Agora, se a pentose for, em vez de uma ribose, ela for uma desoxirribose. Por que desoxirribose? Que nome complicado, Maurício. Olha só, a estrutura molecular é exatamente igual, mas antes a gente tinha aqui OH e agora a gente tem só OH, ou seja, a gente não tem o oxigênio. Então ela é desoxi, sem oxigênio, desoxirribose, que nada mais é que a ribose sem oxigênio. Tá? Então, se a pentose do nucleotídeo for uma ribose, trata-se de um nucleotídeo de RNA. Se a pentose do nucleotídeo for uma desoxirribose, trata-se então de um nucleotídeo de DNA. Avançando no conteúdo, então, passando do mono para o di ou oligosacarídeos. É que assim, os monossacarídeos, eles são as unidades de construção dos outros carboidratos. Então, assim, algumas bibliografias elas usam di, outras usam oligo. Di quer dizer 2 e oligo quer dizer poucos. Então, vão ser carboidratos de 2 monos ou poucos monos, de 2 a 10. Botei aqui como exemplo para nós a sacarose, e a sacarose ela é formada de 2 mono, o monoglicose e o monofrutose. Botei só como exemplo, a sacarose ela é super relevante na alimentação, mas aqui nos conteúdos de biologia ela não aparece tanto assim, tá? Só para exemplificar um disacarídeo. Dentro dos polissacarídeos, nós temos os outros carboidratos, então, que vão fechar a nossa lista de 7 carboidratos mais importantes para o estudo de biologia. E o primeiro dos polissacarídeos que nós vamos ver é o amido. O amido ele é utilizado como reserva energética dos vegetais. Como assim, Maurício? Funciona da seguinte forma. No momento que o vegetal tem muita glicose armazenada, obviamente ele não vai jogar isso fora. Então ele pega esse monte de glicose e guarda dentro de uma pastinha que é cheia de energia e cheia de glicose. Então essa energia armazenada, ela é armazenada nas plantas no formato de amido. O próximo polissacarídeo muito importante para nós é a celulose. Botei aqui folhinha, porque a celulose está em vegetais, e botei aqui esse carinha aqui que é para servir como exemplo de construção, tá?
Então a celulose, na verdade, ela é matéria-prima da construção da parede celular dos vegetais. Como todas as células vegetais possuem celulose, então o vegetal ele é muito feito de celulose. Inclusive, existe a possibilidade dessa ser uma das moléculas mais abundantes na natureza. O próximo é o glicogênio, e ele faz exatamente a função do amido. Só que quando as plantas têm um monte de reserva energética, elas vão lá e armazenam no formato de amido. Os animais, eles também, quando eles têm glicose sobrando, eles também fazem uma pastinha de reserva energética, só que eles constroem essa pastinha de outra forma. A pastinha que eles constroem não é amido, a pastinha que os animais constroem é glicogênio. O nosso último carboidrato é a quitina, e a quitina ela também é utilizada para construção. Então botei aqui um animalzinho e botei o construtor. A quitina, ela vai ser matéria-prima, ou seja, ela é utilizada para construir o exoesqueleto de muitos artrópodes. Exoesqueleto, exo quer dizer lado de fora, e esqueleto. Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos um endoesqueleto, porque o nosso esqueleto fica do lado de dentro. Os artrópodes, eles costumam ter um exoesqueleto, porque o esqueleto deles não está do lado de dentro, está do lado de fora. Então, muitos desses artrópodes utilizam como matéria-prima de seu esqueleto a quitina. Vale lembrar que os fungos, eles também têm parede celular como os vegetais, mas, obviamente, os fungos não fazem fotossíntese e a parede celular, enquanto a parede celular dos vegetais é feita de celulose, a parede celular dos fungos ela é feita de quitina. Então essa é uma das características, porque a gente separa fungo num lugar, planta em outro e animal em outro lugar. Jovens, impossível chegar muito bem preparado numa prova de biologia do vestibular e não ter nem ideia de quem são esses 7 caras. Foca neles, não esquece nunca mais eles, porque eles também vão aparecer em vários conteúdos de biologia. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.